Boa tarde a todos os nossos seguidores e amigos. Hoje aqui na Miragem vamos à conversa com o Sr. Rogério Neves, que desde já agradeço ter aceitado o nosso convite. Não necessitava de apresentação, mas como andamos pelo mundo, convém situar o nosso convidado, quem é e de onde vem. Do outro lado da janela tenho o meu amigo, colega de painel, Olímpio Fernandes, que ambos se encontram na Figueira da Foz, já eu um pouco mais abaixo, mais perto de Marrocos, Algarve, Quarteira. O Sr. Rogério Braz Santos Neves nasce em 1948 na Figueira da Foz, período muito complicado após a Segunda Guerra, onde a fome e os problemas sociais eram uma constante. Mas não fugiu à instrução, tendo frequentado o quarto ano dos liceus antigos no curso de aperfeiçoamento de comércio na escola Dr. Bernardino Machado da Figueira da Foz. Estávamos então nos anos 60. Com 22 anos faz parte dos quadros de pessoal dos taleiros navais do Mondego, de onde se aposenta com a categoria profissional de chefe de secção do Departamento de Aço, setor de reparação naval. Mas sempre ligado às letras, percorre ao longo dos anos alguns jornais e dos quais também é fundador. Em 1975 é membro fundador da Barca Nova. Em 1987 a 2007 colabora com o desporto semanário O Figueirense. Em 1995 correspondente do jornal A Bola, cargo que ainda ocupa. Em 2000 correspondente do jornal Diário das Beiras, que deixa em 2012. Em 2005 colaborador do desporto na Lusa, Agência de Notícias de Portugal S.A., cargo que deixa em 2012. Em 2012, correspondente do jornal Diário de Coimbra, na área de desporto, cargo que deixa em 2012. Em 2015, correspondente do jornal O Jogo, cargo que ainda mantém. Em 2018, jornalista no jornal online Foz ao Minuto. Em 2022, colabora na área do desporto da revista Óbvia. Em 2022, colaborador na área de desporto da plataforma digital Local TV. Ainda tem tempo para colaborar com a revista Figueirense Magazine e apoia a Câmara Municipal da Figueira da Foz e outras organizações na apresentação de espetáculos. Já na área do associativismo, está ligado aos corpos sociais da Associação Naval 1º de Maio, aos corpos sociais da Sociedade Filarmónica 10 de Agosto e aos corpos sociais da Sociedade de Instrução Tabardense CIT. Mas vou passar ao meu amigo de painel, Olímpio Fernandes, e ao longo da nossa conversa teremos a oportunidade de falar noutras áreas de intervenção do nosso convidado, como dirigente de organizações profissionais e da sua passagem em grupos culturais. Boa tarde, Olímpio Fernandes, a palavra é tua. Para os nossos seguidores da Miragem, Monte de Moro Velho, depois um saltinho à Quarteira, onde se encontra o nosso colega Luís Pessoa, na Figueira da Foz, como de costume, Olímpio Fernandes, com o nosso convidado, o carismático Rogério Neves. Boa tarde, Rogério Neves. Isto é realmente uma entrada de leão. O Rogério Neves é sportinguista e, como tal, veio mesmo a propósito, não é? Mas isto, Rogério, não vou tratar... Desculpe, não vou tratar por senhor... Olímpio Fernandes. Não vou tratar por senhor... Quero agradecer desde já o convite que me fizeram para estar presente aqui no vosso programa da Miragem. Pois bem, realmente vai ser uma conversa curiosa. Eu vou já passar ao Luís Pessoa na Quarteira. O facto é que, quando esta ideia de lhe chamar carismático, todos nós sabemos o que é o sentido da palavra e não é um exagero da minha parte. E, evidentemente, não estou aqui para dar lições a ninguém. Para ti, Luís Pessoa, na Quarteira, vamos começar a conversa com o nosso convidado. Ora, muito boa tarde mais uma vez. Sou o Rogério Neves. Obrigado por ter aceitado estar aqui na Miragem comigo e com o Olímpio Fernandes. Uma curiosidade dos anos 40, seguidamente, iniciamos então a nossa conversa. Programas visados pela Inspeção de Espetáculos, a imprensa periódica, entre outros documentos. Durante a guerra, os períodos locais abordavam o tema com regularidade, a exemplo da crónica Alô, Alô, Bairro Novo, do jornal O Figueirense. Estávamos em 1940
e a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado colocava o seu risco azul sobre estas atuações. Nada melhor que começarmos pelo início. E vamos então à sua entrada na escola primária. Estávamos a meio dos anos 50. Como era esse tempo e a escola, a vida e as dificuldades da altura, Sr. Rogério? Olha, eu fui aluno do Conde Ferreira, uma escola, como diz o Olímpio, muito carismática na Figueira da Foz, que era uma escola onde cabia toda a gente, pobres, ricos, remediados. Portanto, era a escola oficial, que era o Conde Ferreira. Os tempos eram difíceis, digamos que a infância não foi fácil, mas apesar de eu nascer já num período pós-guerra, por acaso não passei por aquilo que muitos passaram, que era a fase da fome. Eu não passei fome, tive uma infância sempre, digamos, um pouco de abundância, e em duas palavras eu explico porquê. A minha mãe era empregada do Jardim-Escola João de Deus, era empregada na cozinha, e todos os dias tinha o cuidado de trazer uma marmitazinha com o comer do dia que os meninos comiam. Logo quero dizer que eu também comia como os meninos ricos da escola de João de Deus. Portanto, a fome não passou por mim. De resto, procurei ter uma infância, aliás, os meus pais deram uma infância que era possível, não uma infância de riqueza, mas, como eu costumo dizer, mais uma infância de bons princípios. E estes bons princípios eu fui-os cultivando, entrei para a escola primária, tive um professor que me deixa muita saudade, que era um professor muito, mas mesmo muito rigoroso, mas um homem que era um grande educador. Trata-se do professor Reinaldo Ferro Alves, hoje já falecido, mas digamos que me deu as bases elementares para esse meu início de vida. Comecei a trabalhar cedo, aos 12 anos, salvo erro, fiz o primeiro ano do ciclo preparatório, o dinheiro não dava para tudo e saí para ir trabalhar. Curiosamente fui trabalhar para uma vidraria, onde eu tomava conta das medidas que os senhores encomendavam os vidros, e fui ganhar, salvo erro, 25 tostões por semana. Era o meu ordenado, eram 25 tostões. Entretanto, aos 14 anos fui para a escola da noite, para a escola Bernardino Machado. Não acabei o curso, mas cheguei ao 4º ano. Entretanto, mete-se o período da vida militar. Fui para a vida militar, estive lá ainda uma série de meses. Fui mobilizado para a Guiné, mobilizado e depois desmobilizado, porque, entretanto, fui considerado como amparo de mãe, visto a minha mãe ser uma pessoa doente cardíaca e não ter mais ninguém, e, portanto, foi assim, portanto, a minha infância até aos 22 anos. Entretanto, fui trabalhar para os estaleiros, como vocês disseram, e muito bem. Fui trabalhar para os estaleiros. Mas, Sr. Rogério, já lá vamos a essa dos estaleiros, porque, entretanto, temos ainda mais umas perguntas aí pelo meio, e depois entramos nos estaleiros, mas passo a palavra para o Olímpio Fernandes. Pois bem, Rogério, não vou tratar por senhor, deixamos dessas coisas, não é? Rogério Neves, já que está a falar da Figueira da Foz, em princípios muito difíceis, nós temos uma diferença apenas de 8 anos, como era o tecido associativo nessa época? Recorda-se, era intensivo, os clubes, as coletividades funcionavam bem? Sim, aí funcionavam talvez como hoje, ou melhor, funcionava muito na base da carolice. Portanto, e as coletividades eram, a maior parte das vezes, as segundas casas das pessoas. Por exemplo, eu, a minha infância, passei um bocado na Naval 1º de Maio. Portanto, pratiquei desporto, era lá que estavam os meus amigos. Como não podíamos brincar na rua, muitas das vezes, era no salão da Naval 1º de Maio, que ardeu, que nós fazíamos as nossas brincadeiras. Mas também à noite, também ia a 10 de agosto, onde aprendi a fazer teatro, e eram estas as duas coletividades que eu mais frequentava. Já assim mais rapazote, para os 14 anos, comecei a frequentar outras por causa dos bailaricos, dos bailes, das matinés. Mas o movimento associativo era
não havia coletividades fechadas nessa altura, fecharam Claro. mais tarde. Claro. Portanto, se calhar não tinham a mesma oferta que hoje têm. Sim, sim. Portanto, nós somos associados com vários programas. Ali era mais, digamos, que a gente viver ali aquilo que nós considerávamos os tempos livres, o lazer, porque o lazer também não era muito, mas à noite, etc. À noite, sim. E era assim. Portanto, aí não há diferença. As coletividades que havia praticamente no meu tempo, com raras exceções, ainda hoje se mantêm. Portanto, aqui na Figueira da Foz há 2 ou 3 que desapareceram, os colombófilos do Mondego, que era, por exemplo, ao pé da minha casa, e mais uma ou outra, mas as coletividades que eu frequentava continuam a existir. Aliás, e vocês sabem que o movimento associativo na Figueira é muito rico. Rogério Neves, em 1958, e estamos a passar em revista um pouco, uma época já bastante distante, em 1958, 59, eu estava na Figueira nessa altura, enfim, a sua naval, por exemplo, que nós frequentávamos, eu era sócio da naval, e tinha um potencial extraordinário. Recorda-se que nós na rua esperávamos pela equipa de futebol que vinha de jogar de Cantanhede, de Lausanne. A coletividade, a associação tinha um movimento, aquele bar funcionava, recorda-se disso, não é? Pode falar um bocadinho dessa época? Sim, olha, desportivamente falando, havia 3 clubes desportivos na Figueira da Foz: Naval, Ginásio e Sporting. O Sporting era um clube com uma dimensão muito reduzida e havia os 2 clubes maiores, que eram a Naval e o Ginásio. O Ginásio era um clube já, como é que eu ia dizer, mais de gente bem na vida. A Naval era o clube popular-ruxo, era o clube onde cabia toda a gente. Pronto, depois também estava ali na Rua da República, a zona central da Figueira. Pronto, e era ali, e era um clube que fazia muita oferta aos miúdos. Jogava-se basquete, ténis de mesa, tiro, futebol. Era um clube com algum ecletismo, digamos assim. De maneira que prendeu ali as atenções de muitos miúdos. Muito especialmente, como eu disse, aqueles miúdos do Conde Ferreira, que eram os miúdos que não tinham grandes possibilidades às vezes, a prática do desporto, porque mesmo assim, eu recordo-me que joguei na Naval, e quando era preciso sapatilhas, nós tínhamos que ir usar as sapatilhas que eram dos séniores, dos mais velhos, muitas delas já rotas, mas era a forma de nós termos umas sapatilhas para jogar. Muito agora, bem. Vivia-se o clubismo com muita emoção e muita alma. E eu recordo perfeitamente, portanto, que quando a Naval ganhava, especialmente do futebol, quase uma festa na Figueira. Era verdade. Vamos passar então de novo para a Corteira, onde está o nosso colega Luís Pessoa. Muito bem, uma vez que estamos aí nesses tempos, a recordar então os anos 50, os tempos eram outros, a escola bem diferente dos dias de hoje, opta por seguir uma carreira na escola profissional. E perguntava porquê, e já agora, se concorda com o desaparecimento das escolas industriais desses tempos. Olha, hoje a Escola Bernardino Machado, no meu tempo, chamava-se Escola Comercial e Industrial da Figueira da Foz. Era uma escola onde nós frequentávamos e tínhamos uma opção. Ou escolhíamos a opção do comércio, que era, digamos, aquele curso que dava para os escritórios, para os bancos, para as partes administrativas, e tínhamos a parte, digamos, industrial, onde ainda hoje funciona e tem umas oficinas, onde havia os mestres, onde se aprendia a ser torneiro mecânico, serralheiro, etc. Hoje tudo isso foi um bocado transformado pelas escolas profissionais, digamos que substituíram, porque hoje a oferta das escolas é muito diferente, é por cursos, oferecem cursos disto ou cursos daquilo, mas a especialização profissional, que no meu tempo havia mais a teoria do que a prática, hoje as escolas profissionais fazem isso. E nós aqui na Figueira da Foz temos um exemplo do antigo matadouro da Figueira da Foz, que foi transformado em escola profissional e que faz desde um curso, por exemplo, de hotelaria a cursos de cabeleireiro. Isto só para dar um pequeno exemplo. Agora,
Não sei, quer dizer, a evolução dos tempos, o concordar ou não concordar com o desaparecimento, isto tudo vai da evolução que o próprio ensino teve no país. E provavelmente aqueles que entendem melhor isto do que eu, os sucessivos ministros da educação que têm vindo, portanto, nos sucessivos governos, têm feito estas alterações. Por exemplo, a Figueira da Foz está previsto que dentro de muito pouco tempo vai ser aqui um polo importante da formação profissional, onde vai funcionar aqui um centro de formação, onde antigamente era um quartel militar, que era, hoje nós chamamos o Sítio das Artes, e tudo está programado para que seja um centro de formação profissional. E penso que isso, na minha opinião, é muito importante para os jovens da Figueira da Foz. Muito bem. Olímpio? Rogério Neves, na realidade, enfim, estamos a fazer uma viagem ao passado e isto terá possivelmente interesse para os nossos seguidores, mas eu vou dar uns passos à frente. Quando é que percebe, eu já ouvi representar na Figueirense, e portanto não vou aqui fazer nenhum tipo de lisonja, quando é que percebe que tem uma vocação profunda para o teatro, porque não é fácil ser ator, ponto final. E digo-lhe isto porque eu fiz uma experiência e foi um fracasso total e não quero falar nisso. Quando é que percebe que ser ator não é para quem quer, é para quem pode? Era jovem ou foi levado por alguém? Eu comecei com 13 anos na 10 de agosto. E comecei na 10 de agosto exatamente com os Altos Pastoris a fazer de moço cego. Entretanto, à medida que os anos iam passando, acontece que comecei a fazer o papel do miúdo, que era o moço cego, depois comecei a fazer pastor, depois comecei a fazer. E não sei porquê, talvez até por indicação dos ensaiadores na altura que eu tive, iam-me promovendo a papéis mais importantes e eu pensava cá para comigo, se me estão a dar estes papéis é porque de facto eu tenho algo feito para isto. E fiquei com aquele bichinho do teatro, mas um teatro que se fazia praticamente uma vez por ano. Entretanto, quando casei, vim morar, isto aos 22 anos, salvo erro, vim morar para Tavarede. E quando vim morar para Tavarede, havia e há uma coletividade em Tavarede que era considerada a Catedral do Teatro Amador. Estou a referir-me ao sítio São Tavardense. Tinha falecido há muito pouco tempo o mestre José Ribeiro e, entretanto, eles, naquela altura, só ver 1990, decidiram repor uma das peças escritas por José Ribeiro, que era uma peça de sabor local chamada Terra do Limonete. E, na altura, uma discípula do José Ribeiro, a doutora Ana Maria Caetano, que ficou a comandar o teatro, veio-me convidar para eu fazer parte do teatro. E eu fui, deram-me 2 ou 3 papéis, eu desempenhei-os e recorda-me que a primeira vez que eu desempenhei foi na peça que era apresentada na São Solene. Um senhor que vocês provavelmente conhecem, que era o Dr. Carlos Cardoso, da empresa Alberto Gaspar, que era normalmente um convidado das sessões solenes, fez-me um grande elogio, dizendo que não me conhecia como ator, mas que estava ali um rapaz com um potencial. Entretanto, através de uma outra pessoa, a Ana Maria Caetano, uma pessoa que lhe perguntou assim, então e o que é que tu achas do Rogério? E a Ana Maria respondeu assim, quero ver se já não o perco mais. Portanto, eu vim a saber isto e disse assim, bolas, realmente devo ter aqui algum jeito. Nasceu uma estrela, Rogério Neves? Nasceu uma estrela? Não, nasceu uma estrela, nasceu um amador de teatro. Um amador de teatro, sem dúvida. Vamos outra vez para a Corteira para Luís Pessoa. Muito bem, então voltamos ainda à parte de quando sai do curso profissional, faz a tropa, entretanto ingressa nos estaleiros navais, onde faz toda a sua carreira profissional até se reformar. Mas perguntava-lhe como foi a entrada na subida da hierarquia profissional, pelo que sei, reformou-se como chefe do departamento de aço, que não foi cargo com que entrou. Hoje entra-se para chefe desde que se tenha uma cunha. Conte-nos como é que foi essa entrada e ano após ano até à reforma.
Olha, muito simplesmente, passei todos os patamares. Entrei dentro dos Estaleiros Navais do Mondego como ajudante. Portanto, o meu primeiro trabalho foi ajudante. De ajudante passei a serralheiro. De serralheiro fui terceira, serralheiro de segunda, serralheiro de primeira. E depois, agora, ultimamente, já com alguns anos, portanto, de profissional de primeira, fui convidado pela administração para assumir o cargo de chefe de secção de um departamento de reparação. Na altura era administrador o senhor engenheiro Nuno Viegas de Nascimento. Eu pensei, falei com a família, porque também tinha algum receio de, não de mim, mas de poder defraudar quem em mim estava, portanto, a pensar. E, entretanto, aceitei o cargo. Ainda estive há alguns anos, portanto, a chefiar o Departamento de Ferro da Naval Centro, que era uma empresa associada dos Estaleiros Navais do Mondego, hoje já extinta, e, portanto, estive aí até 2005. Em 2005 tive, aliás, em 2003, tinha tido um problema de saúde cardíaco, tinha feito umas intervenções, portanto, cateterismo, angioplastia. Entretanto, as coisas começaram-se a complicar nos estaleiros, a complicar em termos de gestão. E eu também não comecei a gostar daquilo. Como tive a oportunidade de me reformar por doença, e, entretanto, nessa altura também eu já estava a colaborar com alguns jornais, eu dizia assim, bem, vou ter mais tempo a me dedicar aos jornais. Reformei-me em 2005, mas foi uma reforma que não foi a reforma para vir para casa, porque eu comecei a trabalhar para os jornais. Nessa altura, em 2005, a Naval, 1º de Maio, disputava a Liga Profissional de Futebol, a Primeira Liga. E já lá vamos à queda do Império. Era só para dizer assim, isto só para dizer, não vou falar da Naval, só para dizer que eu aí já tinha que fazer notícias diárias para o jornal A Bola. Tinha que assistir a treinos, e outras coisas mais. Exatamente. E daí eu saí dos estaleiros como reformado da Construção Naval e praticamente quase que passei a trabalhar como profissional jornalista. Muito bem, Olímpio? Professor Neves, eu não o vou deixar ir embora, porque tenho realmente um gosto imenso pelo teatro, sem ainda esmiuçar aqui qualquer coisinha como ator que é. Penso que sim, que vai dizer que sim. A influência que o teatro tem como tecido cultural nas comunidades é muito importante. Na Figueira da Foz, cuida-se do teatro? Sim. Penso que sim. O teatro, quando é feito a sério, ou quando é feito com seriedade, portanto, é uma forma de cultura impressionante. E eu vejo isso por mim próprio. Não sendo uma pessoa com uma grande formação académica, digamos assim, ou uma formação académica elevada, eu aprendi muito com o teatro, quer no falar, quer na dicção, quer no saber discutir e debater as coisas. Eu, por acaso, neste aspecto, considero-me um homem com muita sorte, porque eu estive 20 anos, não foram 20 dias, foram 20 anos, a fazer parte do grupo cénico da CIT. Durante esse grupo conheci vários encenadores, várias pessoas que me dirigiram e qualquer uma delas muito boa e com grande categoria, a quem eu bebi os ensinamentos que me deram e digamos que, modéstia à parte, não sou, como o Lipo há um bocado pretendia dizer, que eu sou uma estrela, mas penso que sou um amador de teatro, portanto, razoável, com algumas peças em que fui protagonista, e levei sempre o teatro, e isso é que é importante, levei sempre o teatro, não como um hobby, mas como uma coisa séria, porque houve uma encenadora que me dizia assim, nós não somos profissionais, mas temos que tentar fazer como os profissionais, e isso para mim era a minha palavra de ordem. Rogério Neves, todos nós aceitamos que em Tavarede, e fui lá algumas vezes, no tempo do meu colega João Medina, não é? Que era excelente. Eu contracenei muitos anos. Exatamente, o João Medina foi meu colega, enfim. E muitas vezes com o saudoso Fausto Caniceiro. E, portanto, não está ainda que em Tavarede se faz um belíssimo teatro, não é?
de altíssima qualidade. E para finalizar esta conversa sobre teatro, realmente faz-se um teatro a sério em Tavarede. Aquilo ultrapassa já um pouco o amadorismo, porque tanto no nível de representação, como os textos... Há duas escolas em Tavarede. Há a escola do Zé Ribeiro. Do Zé Ribeiro, exatamente. A escola do Zé Ribeiro que durou até há coisa de 6, 7 anos atrás. Sem dúvida. Entretanto, um jovem que hoje preside a CIT, João Amorim, deu outro rumo ao teatro em Tavarede. Acabou com os clássicos, portanto, no tempo do Zé Ribeiro, o que é que se representava em Tavarede? Molière, Tartuffe, Shakespeare, etc. Pois. Hoje, o João Pedro foi para um tipo lá féria, ou seja, para os teatros e operetas musicais. Portanto, foi para o teatro musical. Mas uma coisa é certa. Uma abertura deste tempo, não é? Exatamente. Musical, até porque chama mais pessoas. Chama mais pessoas. Antigamente, de lágrima ao canto do olho, já não chamavam tanto. Uma coisa é que eu posso dizer, quer com os antigos, quer com os novos, quer com o método antigo ou novo, qualquer das formas, a Sociedade de Instrução Tavardense continua a ser uma coletividade de referência no teatro. E ainda bem, porque hoje eu de vez em quando quando tenho oportunidades, vejo uma peça ou outra de outras coletividades e penso que hoje o teatro trabalha-se mesmo a sério e há coletividades com grupos cénicos muito bons. Muito bem. Lá vou eu outra vez, Rogério Neves, lá vou, eu não me canso de viajar até a Quarteira Luís Pessoa. Muito bem, agora vais-me dar a oportunidade de fazer também duas perguntas. Como explanei na apresentação, levo uma vida dedicada também ao jornalismo. É uma paixão, um passatempo ou uma forma de ser interventivo na vida social da Figueira da Foz? Olha, um pouco de tudo. Para já paixão, porque eu sempre gostei de escrever. E sempre gostei de escrever. E sempre gostei do desporto. Comecei muito cedo a escrever. Da escrita passei à parte da rádio, onde também fiz parte do departamento desportivo de uma rádio da Figueira, da Rádio Foz de Mondego. Trabalhei com um homem que dava muita importância ao desporto, que era o Jorge Reis, que primeiro trabalhei com ele como radialista e depois ele na altura fazia o desporto do Figueirense e convidou-me para ir para o Figueirense. No Figueirense, depois do falecimento de Jorge Reis, trabalhei com o Dr. Alberino Maia, meu grande e saudoso amigo, que também me ensinou algumas técnicas de escrever. Pronto. Comecei no Figueirense, tive muitos anos no Figueirense e mais uma vez entrei a escrever umas coisas do futebol dos miúdos e saí de lá como editor desportivo. Pronto. Tinha jeito, fui convidado, nunca pedi nada a ninguém, fui convidado pelo Jornal A Bola para ser correspondente da Figueira da Foz. Mais tarde fui convidado também pelo Jornal do Povo. Assim nasceu esta parte do jornalismo. Como na Figueira da Foz havia 2 jornais regionais importantes, primeiro estive no Diário das Beiras, depois estive no Diário de Coimbra. Hoje não estou nem num e noutro, mas já são pontos de outro Rosário. Do Rosário. Pronto. Ainda na parte do jornalismo, e com toda esta vida, desde 1975, que intervém, e de todos os jornais por onde passou e ainda passa, tem alguma história para os nossos seguidores que recorde com paixão? Serão muitas, mas conte-nos uma. As histórias são enormes, mas eu vou-vos contar uma que foi das coisas mais no espaço de um minuto, uma pessoa, como se costuma dizer, cai do céu para o inferno. Estava eu a fazer uma crónica da Naval 1º de Maio em Vila do Conde. Portanto, estava a jogar Rio Ave Naval. E à Naval bastava um empate para subir da segunda para a Primeira Liga. A Naval estava a minutos do fim, estava a 0-0. Eu ia adiantando a crónica e estava a escrever, portanto, já a subida da Naval. A subida da Naval. E recordo-me perfeitamente
que o primeiro parágrafo eu dizia assim: já se ouvem o rebentar dos foguetes com a festa da subida. Entretanto, num outro campo, salvo erro, em Portimão, deu-se um campalacho, uma história rocambolesca, em que a equipa do Portimonense estava a ganhar por 2-0 e no espaço de um prolongamento perde 4-2 e a Naval já não sobe divisão. E eu que já tinha a crónica feita como a Naval na primeira divisão, tenho que apagar tudo o que escrevi e escrever uma nova crónica, portanto, segundo as condições de não subida de divisão. Essa foi uma história um pouco dramática, porque... Ainda há muita história para contar desse jogo de Portimão. Como? Ainda há muita história por contar do jogo de Portimão. Não, aquilo foi um combolacho, foi uma batota feita, foi daquelas coisas que o futebol português muitas vezes é fortuito. Portanto, aquilo foi um jogo comprado e na altura quem tinha dinheiro é que comprava e isso se fez. Isso aconteceu talvez no ano 2002, 2003, não sei bem, mas depois em 2004 a Naval finalmente sobe à Primeira Liga e durante 5 ou 6 anos esteve entre os coisas. E aí eu digo-lhes que, de facto, para mim foi uma coisa muito boa, que eu conheci o país todo, através, portanto, do acompanhamento da Naval, das crónicas, conheço os estádios praticamente todos do país, do norte ao sul, e o meu Açores e Madeira, inclusive, e é daí que vem talvez o meu conhecimento de viagens, portanto, a nível nacional, em que eu digo isto, eu conheço o país de Chaves, a Vila Real de Santo António, e só não conheço aquela parte do interior, de Bragança, aquela parte onde aí não havia futebol federado, ou pelo menos um futebol ao nível profissional da grande liga. Sim, porque o Bragança andava sempre pelas terceira divisão. Exatamente. Olímpio? Agora, Rogério Neves, entramos num circuito fechado. Acontece que falamos de jornais, enfim, não vamos fazer daqui um drama. Falamos de jornais na Figueira da Foz. Na realidade, a Figueira da Foz, no presente, está fragilizada porque praticamente não tem jornais. Tem o Figueirense que sai de mês a mês. Praticamente não tem comunicação social. Como vê este desaparecer na Figueira da Foz da comunicação social? Evidentemente que há as redes sociais, tudo bem. Havia a Foz ao Minuto, que era excelente, há outros programas por aí, mas a Voz da Figueira fechou, o Dever também, o Figueirense é de mês a mês porque, enfim, é suportado pelo casino, logo, enfim, pode realmente dormir descansado sobre o travesseiro, mas é muito difícil na Figueira da Foz manterem-se estas instituições da comunicação social. Como é que analisa esta situação? Sim, senhor, vou já analisar. Deixem-me só, no espaço de um minuto, muito rápido, que houve uma coisa que eu não citei e que eu acho que deve ser citado, porque também na minha experiência teatral, e eu não disse isso, há bem pouco tempo, há meio dúzia de meses, participei num projeto sociocomunitário, portanto com fundos europeus, em que envolveu 3 municípios, Figueira da Foz, Cantanhede. Não vale muito a pena. Está a falar do Marco no Juna. Exatamente. Foi uma coisa que eu nunca tinha feito, foi uma coisa brutal, em que se juntam atores amadores e profissionais de vários sítios e conseguimos fazer uma peça notável. Foi das melhores coisas que eu fiz até hoje. Portanto, um projeto sociocomunitário intitulado O Mar que nos une. Foi qualquer coisa de fantástico, projetado e organizado por um homem ainda jovem, que é o André Varandas, de muita categoria, e é um homem que vai dar muito que falar, porque realmente é um homem com uma cabeça e com uma inteligência para desenvolver estes processos, que vai ser muito notada. Eu esqueci-me, eu acho que era gratuito. Eu iria dizer que o Sr. Rogério Neves está-me a olhar para o meu rascunho, porque eu tinha aqui mais à frente para falar sobre o Marco nos une, uma vez que já falou, já está falado. Ultrapassado. Não, eu continuo a perguntar ao Rogério Neves
o sentido, qual o motivo, se encontra algum motivo, se é que encontra, sobre a comunicação social na Figueira da Foz, que vive praticamente, não temos rádio, já se sabe, ou temos, enfim, mas não vamos por aí, nem sequer estou dentro se funciona, se não funciona, que está lá, mas esta perda que realmente que a comunicação social, esta pouca influência que tem no circuito da cidade e das suas freguesias, que é importante que as freguesias façam parte da cidade da Figueira da Foz, assim como o de Moro Velho, e nós aqui defendemos esse grupo. Porque é que na Figueira da Foz isto acontece, Rogério Neves? É o tecido empresarial? São as pessoas que se desinteressam? Olha, Olímpio, o problema não é da Figueira da Foz, o problema é um pouco geral da comunicação social. Hoje a oferta que se dá aos leitores é grande, através das plataformas, através dos sites, através das internets. E hoje, praticamente, pode-se ler um jornal de ponta a ponta sem ter que o comprar. Há várias formas de o fazer. Pronto, isso, claro está, que a nível dos jornais nacionais, eles vão conseguindo, portanto, manter-se, até porque têm subsídios estatais para isso mesmo. A nível da imprensa regional, as coisas tornam-se mais difíceis, porquê? Porque sempre ouvi dizer que os jornais regionais vivem muito na base da publicidade. E o jornal, quando sai para a rua, tem que estar pago pela publicidade que nele vai inserido. Então, o que é que acontece? Acontece que, comercialmente ou industrialmente, a crise económica que este país atravessa obriga a que os empresários façam, digamos, alguns cortes nas despesas que têm das suas empresas. E uma das coisas onde eles cortam é exatamente na publicidade. Ora, isso enfraqueceu os jornais. O caso da Voz da Figueira, por exemplo. O caso da Voz da Figueira, o caso do Mar Alto. O Mar Alto. O caso do Barca Nova, embora o Barca Nova fosse mais uma questão política do que de coisa, mas o Mar Alto e a Voz da Figueira e até a linha do Oeste foi mais a falta de meios para se subsistir. Continua a haver o jornal O Figueirense, que é um jornal suportado por um dos maiores grupos económicos do país, por o Grupo Amorim, ou seja, o Presidente da Figueira, e há o Diário de Coimbra e o Diário das Gebeiras. Haverá aqui no distrito mais um ou outro que não tem grande impacto na Figueira, mas o Diário de Coimbra e o Diário das Gebeiras, enquanto jornais regionais, ainda continuam a ser lidos, embora isto tem que se dizer, o Diário de Coimbra apresenta, por exemplo, 20 páginas, só tem uma da Figueira. As Gebeiras têm, por exemplo, 20 páginas, só tem uma da Figueira. Portanto, há uma página que é a página da Figueira da Foz. Pronto. E isso também, por vezes, não cativa as pessoas. Eu recordo-me como é que isso era colmatado. Era com o Figueirense e com a Voz da Figueira. Claro. Que tinha aquela notícia mesmo local. Mas até isso deixou de haver. Porque havia pessoas que gostavam muito de ver que o fulano tal fez isto ou fez aquilo, ou que o fulano tal morreu, ou que o fulano tal se casou, etc. Aquela notícia que hoje está um bocado fora de moda, mas eram as notícias que faziam, portanto, a vivência dos jornais locais. E isso acabou. E acha, Rogério Neves, acha que esses jornais, o Diário de Coimbra e as Beiras, por exemplo, têm interesse pelo que se passa nas freguesias, ao nível associativo, cultural? Acha que dão uma cobertura total, como dava, por exemplo, a Rádio Foz de Mondego, como dava, por exemplo, a Voz da Figueira, que se preocupava com as freguesias? Vão lá quando, enfim, há lá a festa, assim, não é? Pessoalmente, eu tenho a minha opinião. A notícia da freguesia interessa quando é sensacionalista. Virou-se uma caminhonete e morreram 4 pessoas. Exatamente. Eles vão lá. Agora, se, portanto, uma pessoa escorregou na casca de banana, isso já não interessa. Não, pois. Desculpa a comparação, sabe, mas nós aqui... uma notícia importante que as pessoas procuram saber, o jornalista vai lá. Está a ver? Agora, por exemplo, se a coletividade mudou de corpos sociais, se a coletividade vai estrear um teatro, se a coletividade vai fazer anos ou não sei o quê,
isso já não é notícia para a comunicação social. Rogério Neves, seria uma parvoíce da minha parte e aqui do meu colega Luís Pessoa e amigo, se nós estivéssemos aqui agora a vangloriar o que temos feito sobre as freguesias. Mas a verdade é que esta opinião baseia-se um pouco, esta minha opinião e esta minha pergunta que lhe faço, baseia-se um pouco no sentido e na responsabilidade e no gosto que tivemos em termos viajado pelas freguesias da Figueira da Foz com a Miragem. E notamos e aprendemos imenso com gente maravilhosa, não foi? Luís Pessoa, para ti agora na Quarteira. Uma vez que estamos a falar de jornais e vamos mantendo também jornais e revistas, eu sei que também é colaborador da revista da Óbvia. Quem é o seu diretor e qual o seu papel? E já agora, para que público é direcionado? Olha, a revista Óbvia é uma revista que trata assuntos praticamente exclusivamente da Figueira da Foz. Aquilo é feito por duas pessoas, pelo casal Fernando Rodrigues e Andreia, dois grandes amigos, de maneira que eles praticamente fazem o jornal, têm uma série de colaboradores e quando há alguma coisa, portanto, que diga direito a desporto, das duas uma, ou pedem-me para eu fazer, ou pedem-me indicações para fazer. Portanto, e a minha colaboração é mais a nível desportivo, portanto, com a revista Óbvia. É uma revista mensal, muito bem preparada, onde tem, portanto, duas pessoas, especialmente a chefa de, digamos, de redação, que é a Andreia, que é uma jornalista conhecida da Figueira da Foz, e que me parece que é uma boa revista. Portanto, as plataformas, havia o Foz ao Minuto, por diversas razões acabou, porque o seu diretor foi colocado a dar aulas fora da Figueira e não tinha tempo para fazer aquilo. Agora, há outras, há a Figueira TV, a Local TV, cada um, digamos, com o seu, como é que eu ia dizer, com o seu editorial muito bem definido, e é o que nos resta. De resto, é como eu disse há pouco, as plataformas digitais, os sites, os Facebooks, etc., vão, digamos, e às vezes erradamente, elucidando os leitores com coisas menos corretas, menos verdadeiras, mas também algumas que são verdadeiras. Não podemos. Só para terminar esta parte dos jornais, da minha parte, espero que se quiser, quero dizer que, e aliás, o Olímpio vai-me perceber bem o que vou dizer, que é uma cidade como a Figueira da Foz, uma cidade com um tecido cultural muito importante, e não ter uma rádio que acompanhe toda a evolução desta cidade. Temos uma rádio que dá 24 horas de música, dá para aí 10 minutos ou 15 de informação, se é que dá, e de facto não conhece as freguesias, não conhece nada, e é uma rádio praticamente, que é a rádio que tem o nome Foz do Mondego, mas que dá muito pouco dela própria à cidade da Foz do Mondego. É pena porque a Figueira necessita realmente que ouçam falar bem da Figueira. Muito bem, de todas as maneiras, agora com o novo presidente da Câmara, está sempre em foco, porque ele escreve para o Jornal das Beiras, está sempre nos telejornais, portanto também veio dar outra dinâmica também à Figueira. Mas, como jornalista desportivo, pergunto-lhe como vê o desporto regional, principalmente no Concelho da Figueira da Foz. E já agora, uma pergunta que está ligada ao desporto e que possivelmente já o tenham feito dezenas de vezes, mas eu também queria fazer, que era a queda do seu clube, a Naval 1º de Maio, à distância. E que, no seu entender, o que é que correu mal? Uma coisa, a sua pergunta já agora o Olímpio duas coisas, mas que é uma com a outra. Olha, o desporto para mim na Figueira da Foz tem decrescido. E eu digo, não em número de praticantes, que se calhar até há mais praticantes, mas em termos de valor de classe. Ou seja, nós tivemos... Em qualidade. Em qualidade, exatamente. Nós tivemos, por exemplo, uma Naval ao mais alto nível na Primeira Liga, tivemos um ginásio clube figueirense, portanto, no basquetebol, também ao nível da Liga Profissional, hoje está no escalão mais baixo, tal como a Naval está no escalão distrital.
Portanto, embora haja talvez os clubes tenham uma maior oferta e por vezes não dá tanto nas vistas, mas aqui na Figueira da Foz há qualidade na prática desportiva, mas nas modalidades menos vistas. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que um descendente da Naval 1º de Maio, agora chamada Associação Naval Remo, que no ano passado teve 2 campeões mundiais em remo. Haverá ainda outras modalidades, como a das artes marciais, em que há clubes com atletas a serem campeões da Europa. O caso do ginásio, o caso da Naval, que através do kickboxing têm feito grandes resultados. Isto em termos. Agora, em termos de importância daquilo que o povo gosta num jornal nacional, não tem. Não tem, porque estas modalidades não são faladas a nível dos jornais nacionais. Mas o seu clube, voltando ainda à minha segunda pergunta, que era, o seu clube não pagou caro demais aquele inflacionamento que teve quando andou na primeira divisão? Se pagou caro demais, isso nem sequer tem uma definição, porque o estar na primeira divisão, pelo muito impacto que isso teve, mas contribuiu decisivamente para o desaparecimento do clube. Portanto, o clube durante 20 anos foi governado pelo empresário, Aprígio Santos. Esse empresário mandava na Naval porque era ele que dizia que punha o dinheiro. Muitos discordavam disso porque, embora ele lá metesse algumas, também levantou algum, com toda a certeza. Qualquer das formas, foi mantendo. Mas, à custa da Naval 1º de Maio, ele ganhou uma posição social. Ele ganhou um nome como empresário, e quem lhe deu esse nome foi a Naval 1º de Maio, porque ele, quando chegou à Naval 1º de Maio, ele era um ex-imigrante que nem sequer era conhecido. Através de uma gestão, e eu não sou a pessoa indicada para falar em pormenores porque não sei, mas uma gestão completamente desastrada contribuiu para o desaparecimento por insolvência da Associação Naval 1º de Maio. E isso foi uma perda para a cidade, porque perdeu-se um clube que era o 4º clube mais antigo do país, a Associação Naval 1º de Maio, e o 3º a ser reconhecido pelo Comitê Olímpico Nacional. Foi uma perda que, apesar de agora, hoje, já ter algumas ramificações, o caso da Naval Remo, o caso da Naval 1893, mas que, mesmo assim, em minha opinião, não tapa a lacuna do desaparecimento daquela que foi o grande clube da Figueira da Foz, que era a Associação Naval 1º de Maio. Muito bem. O Olímpio já entrou novamente, teve uma quebra de corrente, mas está tudo bem. Houve aqui um curto qualquer, mas já exatamente. Está tudo bem. Mas os nossos seguidores que acham que a vida do senhor Rogério Neves termina porque aqui, pela parte desportiva e pelo jornalismo, bem se enganem. E vamos dar um salto novamente aos anos 70. Estávamos em 1973, quando o Sr. Rogério se dedica à política, se assim eu posso dizer, ou mais ao movimento sindical. Como é que foi a sua entrada no movimento sindical? E estou a frisar mais uma vez que é 1973. Portanto, estávamos em ditadura. Eu comecei a ter atividade política, se é assim que se pode chamar, a partir de 1972. E porquê? Com um conflito laboral nos estaleiros navais do Mondego. Portanto, os estaleiros navais do Mondego era uma empresa onde quem mandava eram pessoas muito bem envolvidas na política. Comandante Terreiro, professor Missaia Barreto. Esse eram os donos dos bacalhoeiros. Exatamente. E esta empresa onde eu trabalhava tinha bacalhoeiros. Tinha o Groenlândia, o Foz do Mondego, ou tinha outros nomes, depois a seguir ao 25 de Abril é que mudou. Pronto, e eu entrei... Sr. Rogério, você como trabalhou lá há muitos anos, é só uma informação pessoal, que eu tive um tio meu, que é o Raimundo, era canalizador, trabalhou também nos estaleiros durante muitos anos, e ia de Monte Moro Velho para a Figueira. Era bombeiro. Exato, ainda é.
mas agora está no quadro honorário. Mas ia de Montemor para a Figueira, numa pasteleira, roda 28, É verdade. e na subida das Alhadas não tirava o cu do selim. Portanto, foram muitos anos. Eu já o tentei comprar aquela bicicleta e ele disse: não, esta foi a bicicleta da minha vida. E não havia... É só uma curiosidade. Uma vez que você também trabalhou. Então deixe-me acrescentar José Maria Trancoso das Alhadas, que trabalhou nos taleiros, salvo erro, 44 anos e sempre veio a pé e foi a pé para casa. Nunca andou de bicicleta autorizada. Outros tempos. Mas a pergunta, para não fugir à minha pergunta, que era como é que entrou no sindicalismo? Entrei como delegado sindical, entretanto o delegado sindical foi convidado para a direção dos sindicatos metalúrgicos, pronto, e depois de estar na direção dos sindicatos metalúrgicos dá-se aquela evolução natural, entretanto dá-se o 25 de Abril, e com o 25 de Abril há uma revolução brutal a nível sindical, ou seja, com o fim do corporativismo e passar, digamos, a um sindicalismo mais democrático, em que já havia outro tipo de participação. Eu recordo-me de, antes do 25 de Abril, fazer algumas assembleias gerais do sindicato, em que nós olhávamos para trás e olhávamos para as pessoas e não conhecíamos ninguém. E a gente dizia, mas serão sócios? Eram agentes da PIDE que estavam ali a fiscalizar. Também aí, como no teatro, tive bons professores. O Dr. Sobrão Martins, o professor Jorge Leite, o Dr. Carlos Campolar, pessoas com quem eu trabalhei diretamente no movimento sindical e que mais tarde, com as participações depois na Federação dos Metalúrgicos, na Intersindical Nacional, onde conheci muita gente, portanto, e a gente sabe que nós sabemos que da conversa de uns com os outros há sempre qualquer coisa que se bebe. E aquilo era uma troca de ideias, uma troca de impressões, e foi assim que eu tive. Fiz parte de várias comissões sindicais, depois vieram as comissões de trabalhadores, fiz parte das comissões de trabalhadores e foi foi da direção de 76 a 83. Sim, saí em 83. Depois, ainda houve uma altura que estive também filiado num partido político, entretanto saí, portanto, e a partir de 1983, digamos que sou um cidadão que não é político filiado, mas que se interessa pela política, pelo menos para saber como é que este país vai... E como alguém dizia, quem não se dedicar à política será comandada por eles. Exatamente. Aliás, eu digo sempre, até o ato de ir para a cama é um ato político. Muito bem. O nosso tempo está a acabar e por isso guardei para o último uma área que adora, que já falou também, e o Olímpio também já abordou alguns temas, mas eu tinha aqui outros, que era o teatro, mas antes de passar, passo a palavra ao Olímpio, porque já entrou outra vez. Já agora, Rogério Neves, já que falamos de política e nós estamos aqui com a intenção de servir o público, de, enfim, dar a conhecer o que se passa nesta conversa, daí a sua viagem à Rússia, não é? Que ideias... Aliás, eu não lhe estou a pregar nenhuma partida, porque naquele tempo era muito difícil ir à Rússia. É antes do 25 de Abril ou é depois? Não, é depois. É depois. Foi 10 dias depois dos Jogos Olímpicos na Rússia. E quantos dias lá esteve? 12 dias. É grandes cidades, por exemplo. Olha, eu tenho muita pena de não ir lá. Olha, eu posso lhe dizer isto assim. Conheço Paris em termos de passeio. Pois. Portanto, tinha lá um familiar e fui lá uma vez passar férias. E conheço Moscovo e Leningrado porque fui numa delegação de construção naval. Muito bem. Duas coisas completamente diferentes. Uma, o aparato, a outra, o silêncio. Já lá foi há muito tempo. Foi no ano, salvo erro, foi por volta de quê? O ano dos Jogos Olímpicos. Exato. Não, eu estou a dizer isso porque, como frisou Leningrado, hoje são... Exatamente. Na altura era a Leningrado. E é curioso que eu vou-vos dizer uma coisa, isto muito rapidamente. Para aquilo que se dizia de raios e lagartos da Rússia, eu não vi nada daquilo que diziam. Mas vi algumas coisas que eu, francamente, também não gosto, ou não gostei. Por exemplo,
Diziam que nós só podíamos andar onde é que eles queriam. Não é verdade. Eu saía à noite na rua, andava para onde queria, ninguém me dizia, olha, não vais para essa rua ou não vais para aquela. Não comiam lá as criancinhas, José Neves? Não vi nenhuma criancinha. Olha, não vi, como é que se diz, não vi a mendicidade. Não vi mendiga de esmola como nós vemos aqui. Permite-me, só com o intuito de informação. Isso acontece como em Cuba, que ao fim de um ano eles não permitem que andem nas ruas. São recolhidos. Se é que na Rússia acontecia isso nessa altura. Não quero aqui dar de barato, mas sei que, por exemplo, em Cuba... Não vi mendicidade, mas vi, por exemplo, uma percentagem de população muito alcoólica. Esse alcoolismo, segundo eles me diziam, provinha do tempo da guerra, do tempo que a Rússia foi invadida. E devido ao frio. Exatamente, bebiam vodka, bebiam aquilo para se aquecerem e aquilo ficou-lhes. Agora, isto são os aspectos negativos. Agora, no aspecto positivo, tive a oportunidade de ir ao Bolshoi, onde eu detestava balé e vi o Lago dos Cisnes e foi dos espetáculos mais... Sim, eles em cultura se foram fantásticos. Fui ao circo, ao Palácio do Circo, que é um circo feito em vidro, que foi feito para os Jogos Olímpicos, onde vi coisas incríveis. Nunca tinha visto os acrobatas a voarem e foi lá a primeira vez que eu vi. Claro. E hoje, quando vejo um circo aqui em Portugal, digo, eu vi isto há 40 anos ou 30 anos e não sei o quê. E vi outras coisas boas. Agora, o que é que eu vi também, não vou agora aqui dizer que aquilo é tudo bom. O que é que eu não gostei? Por exemplo, as lojas para os estrangeiros e as lojas para os próprios russos. E havia duas moedas. Exatamente. As lojas para os estrangeiros, onde o meu amigo comprava em dólar ou em marco, e a loja para o coisa em que só comprava em rublos. Exatamente. Qual era a diferença? É que na loja dos estrangeiros havia muito mais coisas para se comprar. Foi um gosto falar da sua viagem à Rússia. Luís Pessoa, para ti? Ora, muito bem, eu estou com dois viajantes, um cubano e outro russo, e eu fico-me pela quarteira. Portanto, também... Não. Enquanto eu vejo aqui o meu amigo Olímpio de cachecol e não sei o quê, eu estou aqui na quarteira, só não estou em manga curta porque parece mal. Pois é. Sabes que os proprietários... Mas voltando aqui à parte do nosso convidado, e vamos falar aqui então para terminarmos em beleza, que é do teatro. Um dos ícones do teatro da Figueira da Foz é o Cito, como já referiu, que eu e o Olímpio já tivemos o privilégio de entrevistar tanto o presidente da direção como o presidente da Assembleia. Foram 20 anos dedicados ao Cito. Como foi essa passagem? O que é que aprendeu? Tudo. Acho que respondendo assim, responde. Aprendi tudo. Olha, aprendi porque tive bons ensaiadores. Ana Maria Caetano, Hilda Simões, Fernando Romeiro, pelo menos estes três foi as pessoas com que eu trabalhei. Fui protagonista em duas peças, uma do Pirandello, O Homem, a Besta e a Virtude, e outra de Gil Vicente, O Velho da Horta. E, modéstia à parte, foram duas grandes interpretações minhas. Portanto, aprendi o que foi a técnica do teatro, aprendi o que foi a técnica, o pisar as tábuas. Digamos que isso hoje está um bocado em desuso, porque o teatro moderno já não olha a isso. E eu digo que não olha a isso porque eu agora fiz teatro, como vos falei deste trabalho sociocomunitário, e que as técnicas são completamente diferentes. Pronto. São completamente diferentes e não deixa de ser teatro. E, entretanto, não sei se eu disse isso, não, também fiz parte e tenho colaborado bastante com uma coisa que me dá muito gozo, que é a Universidade Sénior da Figueira da Foz. E já lá vamos, porque eu tenho essa pergunta mais adiante. Mas passa a palavra. Perguntou-me o que é que eu aprendi na City. Então, Exatamente. Muito facilmente. Aprendi tudo.
Tudo. E tudo engloba mesmo tudo. Olímpio? Pois, como estamos na parte final da nossa conversa, eu perguntava, e sabemos que estamos em presença de uma pessoa humilde enfim, que não cultiva a presunção em água benta, o que é para si o sucesso, Rogério Neves, o que é para si o sucesso? O sucesso é a virtude de se comportar como homem, como cidadão? O sucesso para mim é eu passar na rua e as pessoas ser respeitado. Não é o elogio, mas dizerem: fizeste um bom trabalho, gostei de te ver, estiveste no caminho certo. E não aquele aspecto da arrogância de querer demonstrar que se é uma coisa sem ser. Pronto. Para mim o sucesso é o cumprimento de uma tarefa, de uma obrigação feita com seriedade, feita com bem feita e, portanto, isento de tudo isso. E eu vou-lhe só, não sei se vocês iriam falar das apresentações ou não. Eu apresento na Figueira da Foz as festas anuais há 20 e tal anos. Todos os anos eu digo aos responsáveis do turismo figueirense: arranjem outra pessoa que eu estou cansado. Eles dizem: não, enquanto você tiver forças para cima do palco, é você que vai. E eu considero isso um sucesso. Porquê? Porque as pessoas gostam daquilo que eu faço. Não é que eu não vou falar ninguém. E digo-lhe, não faço disto eco, mas tenho apresentado já umas grandes figuras do musical e da vida portuguesa. Posso dizer, por exemplo, o seguinte: a primeira vez que o Dr. Álvaro Cunhal, como secretário-geral do PC, veio à Figueira da Foz, fui eu que apresentei o comício. Uma das primeiras atuações em pública da grande fadista Ana Moura foi aqui na Figueira da Foz, com o António Pinto Basto, fui eu que a apresentei. E há pouco tempo fui à SIC, convidado pela SIC para fazer também lá uma entrevista, e assim que eu entrei, a Diana Chaves, mal eu entrei no estúdio, disse logo: eu conheço-te, porque me conheceu de onde? De entrevistado, quando ela foi rainha do Carnaval da Figueira. Sem dúvida. É um homem realizado, isso não tenho dúvidas, Rogério Neves. Sim. Ouviu o que eu disse? É um homem realizado. Perfeitamente. Isso é excelente. Olha, Luís Pessoa... Eu dizer, um homem realizado, sou um homem é um homem tranquilo. Feliz. É um homem tranquilo. Sim, consciência tranquila. Olha, em duas coisas. Comecei do zero, não tive... comecei do zero. Tudo o que construí na minha vida foi à minha custa e da minha mulher, família, digamos assim. O meu grande objetivo de vida cumpriu, que foi dar uma licenciatura à minha única filha. Hoje tem 2 licenciaturas pela Universidade de Coimbra, e a partir daí do momento, depois o resto veio tudo por acréscimo. Comprei uma casa, tenho 2 carros, pronto. Tudo isso é o meu orgulho de vida, porque não sou rico, mas também não vivo mal. Não sou rico, mas também não vivo mal, e o meu objetivo de vida foi cumprido. Muito bem, Luís Pessoa, para ti. Muito bem, e já que estamos a falar da riqueza, só uma coisita pequena, porque eu sei que Rogério também foi rei, mas neste caso foi um rei preto. E há uma história engraçada que eu não vou contar. Já fui rei preto, já fui rei Herodes. Este ano fui rei Herodes. Rei preto mas era a minha personagem no Alto do Reis. Exatamente. Era a personagem que durante muitos anos desempenhei no Alto dos Reis Magos. Este ano... Tinha 13 anos. Agora, se me conta uma história, eu vou-lhe contar uma história. Não, eu é que lhe vou fazer a pergunta. Que era a história... Por isso é que eu chamei o Rei Preto, personagem que interpretou quando tinha 13 anos, o Alto dos Reis Magos. Quer-nos contar uma história que teve com o Azaredo de Perdigão? Exatamente. Como é que o senhor sabe isso? Essa agora é que me surpreende. Rogério, ele é um cusco, Não. O doutor Azaredo de Perdigão era casado com uma senhora da Figueira da Foz, que era a doutora Madalena. Já agora, na altura, ele era o presidente da...
Ele era o presidente da Carlos de Gulbenkian. Pronto. Entretanto, o doutor Azeredo Perdigão, na altura do Natal, vinha sempre à Figueira com a esposa, que era figueirense, passar o Natal com a família. E eu estava na 10 de agosto nessa altura, tinha os meus 13, 14 anos, não sei, e convidaram o doutor Azeredo Perdigão para ver a peça. Qual era a origem do convite? Era dizer, senhor doutor, a gente vive em dificuldades, veja lá se Exatamente. o subsídiozinho. Pronto. Eu tinha acabado de fazer o Rei Preto e acabou a peça. E, entretanto, eles foram mostrar, digamos, o interior do palco ao doutor Azeredo Perdigão. Eu, naquele momento, não sabia. Estava a lavar a cara daquela caracterização de Rei Preto. E o doutor Azeredo Perdigão passou, viu-me lavar e disse assim, olha, o senhor que fazia de Rei Preto já se está ali a lavar. E o ensaiador disse, o senhor não, doutor, o miúdo, que era eu. Ele julgava que era um homem já feito e eu era um miúdo com 13 ou 14 anos. E logo ali o doutor Azeredo Perdigão disse, se eu quisesse, ele me colocava em Lisboa a fazer um curso de teatro. Agora vocês imaginem, eu com 13 ou 14 anos, ir para Lisboa, sozinho, um provinciano que não era sem conhecer nada. Era uma aventura, era uma aventura. Era uma aventura. E essa é uma das grandes histórias que eu tenho do teatro. Muito bem, estamos quase mesmo a finalizar e como já estamos em 2023, ainda dentro do teatro, sei que faz parte da Universidade Sénior de Teatro. Como é fazer parte dessa tertúlia? Olha, é muito bom porque há um grupo de teatro na Universidade Sénior que de vez em quando faz umas peças. E é engraçado porque o grupo da Universidade Sénior é praticamente quase todo composto por séniores. Mas séniores que têm muito jeito e têm muito jeito para o teatro. Ultimamente, até a Universidade Sénior tem uma disciplina que é a disciplina de teatro. E no final de cada ano letivo, eles fazem sempre uma peça e por vezes convidam uma pessoa ou outra que já faz teatro para integrar essa peça. As duas últimas peças de teatro que eu fiz foi exatamente como, digamos, ator convidado no exame dos alunos da Universidade Sénior. Mas também já fiz outras como membro do Grupo Dinâmicos que é da Universidade Sénior. Pronto, foi um convite que me foi feito pelo Luís Ferreira, pelo engenheiro Luís Ferreira, que é o diretor, digamos, o encenador daquilo, e de vez em quando, portanto, quando há uma peça e ele entende que precisa de uma personagem com as minhas características, vem ter comigo, ó, tenho um papel para si. E eu digo sempre a mesma coisa, Luís, já não tenho paciência, já estou velho, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Mas passado umas horas digo, prontos, contem comigo, eu lá estarei. É isso. É preciso viver. Rogério, é preciso viver. Diz? Eu praticamente, o meu guião está terminado, julgo que estamos na parte final, mas como então eu faço aqui duas perguntas que ainda tinha aqui em algibeira e depois fechas o programa. Está bem, está excelente. Rogério Neves, ainda falta há muito tempo para receber a chave da cidade, digo eu. Há 5 anos, mais ou menos, recebeu um prémio. 50 anos de teatro. Foi muito tempo à espera. Faz por gosto e os prémios que venham quando vierem. Como foi receber esse prémio? Olha, o receber foi de satisfação. Foi entregue, recebi-o da Sociedade Filarmónica a 10 de agosto, porque no ano em que a 10 de agosto, no dia 10 de agosto, em que a 10 de agosto estava a comemorar, portanto, o aniversário, eu fui lá fazer uma peça de teatro que foi o Pedido de Casamento. E no fim, segundo eles, que eu nem sabia, eu era o segundo ator mais antigo aqui a fazer teatro amador na Figueira. Se eles têm razão, agora já não sou o segundo mais antigo, já sou o mais antigo, porque aquele que me antecedia a mim, infelizmente, o Mário Rodrigues, já faleceu aqui há meia dúzia de meses. Pronto, e recebi, depois mais tarde, pela minha dedicação, porque a Sociedade Filarmónica Figueirense teve encerrada há muitos anos. Entretanto, reabriu e eles quiseram repor algumas tradições e vieram-me convidar para eu fazer parte do repor dessas tradições. E depois também fizeram lá uma singela homenagem e fizeram. Agora,
epá, não trabalho para homenagens. Eu gosto é de me entreter, de trabalhar com as pessoas e não estou aqui para me fazerem homenagens ou para receber homenagens. É como eu vos disse há um bocado. Gosto de passar na rua e as pessoas dizerem: gostei do teu trabalho, fizeste. Vocês não calculam esta peça comunitária do Talaços, o Marco nos une, foi uma coisa que foi vista por milhares de pessoas. Eu já lhe ia fazer essa pergunta porque passou por outros grupos, alguns já extintos como a Nata, mas atualmente é ator e encenador na Filarmónica Figueirense e neste contexto fale-nos como é ser ator, encenador e fale-nos também desse projeto, o Mar que nos une, e assim terminamos o nosso programa. Olha, o Mar que nos une, como disse, foi um projeto novo que eu gostei muito, adorei. Filo com alguma dificuldade porque fui atacado por uma tosse horrível. Andei para aí 2 meses com tosse. E epá, isso dificultava-me fazer o trabalho, mas consegui fazer. Foi uma coisa que me deu muito gozo. Não sei se aquilo vai para a frente, mas segundo me disse o André Varandas, provavelmente vamos representar aquilo novamente para o ano, porque ali a oferecer a peça a 22 municípios. Aquilo fala da arte chávega e da pesca. Aquilo tem a envolvência de 3 concelhos, correto? Exatamente. Este já foi Mira, Cantanhede, Mira e Figueira. Mira, Cantanhede e Figueira, exatamente. E agora o André Varandas disse-nos a nós que em princípio ia oferecer aquilo a 22 municípios. Segundo já me disseram, parece que já temos 2 espetáculos marcados para este ano, um na Praia da Vieira e outro na Nazaré. Mas isto não sei, não está nada confirmado, não está. Agora, o que eu vos digo é que foi qualquer coisa de brutal. E o maior elogio que eu possa ter desse trabalho é que aquilo foi visto por muita gente. Foi uma peça feita com uma realidade incrível. Quando havia chuva, havia um carro de bombeiros a meter uma mangueira de água para cima de nós. Note bem. Foi um espetáculo colossal. E depois as pessoas nos próximos dias encontravam num supermercado ou trocavam na Figueira e diziam: pá, Rogério, parabéns, pá, foi um desempenho brutal e não sei o quê. Isso para mim é o meu maior. Com o aspecto de encenador, eu não sou encenador. O encenador tem que ter uma formação, tem que saber muitas técnicas de teatro. Eu sou um autodidata que me sirvo da minha experiência de muitos anos de palco para ensinar aqueles que estão comigo. E digamos que eu agora ensinei o Reis Magos, fiz-lhe algumas transformações, mas ensinei porquê? Porque eu era o mais velho. Tinha ali malta com 20 e 30 anos e eu tenho 70. Portanto, transmiti-lhes aquilo que eu fui aprendendo ao longo dos anos com os muitos encenadores. Agora, daí até eu me considerar um encenador, já vai uma grande diferença, porque o encenador é muito mais do que aquilo que eu faço. Portanto, atualmente no teatro. Muito bem. Poderíamos estar aqui mais um dia a falar com Rogério Neves das suas histórias do teatro, do jornalismo, da música. Da minha parte, agradeço ter aceitado o nosso convite e, claro, estaríamos horas, como eu disse, a conversar. A ti, Olímpio, cabe fechar a porta. É verdade, a entrevista com o Rogério Neves foi o que foi. Nós já sabíamos que estávamos em presença de um homem com a virtude da comunicação, porque é realmente extraordinário a maneira fácil como consegue conversar com o público, com todos. Por isso, despeço-me da Figueira da Foz, para ti um abraço na quarteira e um grande agradecimento para o Rogério Neves, e foi um prazer tê-lo connosco. Admitamos que não será a última vez que venha até nós. Boa tarde, despeço-me da Figueira da Foz. Sempre, até um dia destes. Sempre ao vosso dispor. Em relação ao Olímpio, vamos nos vendo por aí, como eu agora costumo dizer. É verdade. Em relação ao Luís Pessoa, quem sabe se para o próximo mês de julho ou agosto nos cruzamos na quarteira, que eu gosto de dar as minhas voltas, quem sabe. Será sempre bem recebido. Um abraço para todos, muito obrigado. Sempre que vocês precisarem, estou ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado.